Ora, boas maltinha, daqui convosco é Bruno e sejam muito bem-vindos a mais um fantástico vídeo. Tal como vocês já puderam ver pelo título, mais um vídeo do mercado de transferências. Hoje uma notícia quentinha, bombástica, acabadinha de sair. É nada mais nada menos um eventual retorno de Éder Militão à sua casa, ao Futebol Clube Porto. Para além disso, ainda temos muitas mais notícias para vos abordar. Notícias de jogadores que poderão sair, outros jogadores que poderão entrar. Portanto, vi o vídeo de início ao fim. Não te esqueças também de deixar aquele teu mega likezão, que é muito importante. Tal como tu sabes, estes vídeos demoram muito a editar e etc. Portanto, apoia aí com o likezinho, não faz mal nenhum. Não te esqueças também de comentar e partilhar com os teus amigos. Tal como vocês podem ver, eu finalmente trouxe uma camisola diferente do Futebol Clube Porto. Deixei de ser preguiçoso, portanto, acompanha o próximo vídeo para ver qual é a camisola que eu vou trazer. Aproveita também para subscreveres o canal, pá. É importante, não sei, digo eu. Mas bora então para o que interessa, bora então para o vídeo. Tal como eu já tinha referido, a primeira notícia que vos vou abordar aqui hoje é nada mais nada menos sobre Éder Militão, antigo jogador do Futebol Clube Porto. Mas, para vocês, os mais distraídos que perguntam, mas quem é o Éder Militão, Bruno? O Éder Militão é filho de um antigo jogador de futebol, Baldo. Éder Gabriel Militão nasceu em Sertãozinho, município brasileiro no interior do estado de São Paulo, a 18 de janeiro de 98. O brasileiro chegou ao São Paulo Futebol Clube com 13 anos e fez a sua estreia pela equipa principal a 14 de maio de 2017, frente ao Cruzeiro, com 19 anos. Internacional sub-20 pelo Brasil, Éder Militão reencontra Luizão e Inácio, jogadores do Futebol Clube Porto B, que também evoluíram nos escalões de formação do São Paulo. Elogiado pela sua polivalência, o jovem brasileiro tem capacidade para jogar como defesa central, lateral direito ou médio. O mesmo jogador disse que é uma emoção muito grande estar a realizar o sonho de jogar na Europa, ainda por cima no Futebol Clube Porto, uma equipa grande e que já conquistou muitos títulos. Estou num clube vencedor, aqui fala-se a mesma língua e acredito que me vou adaptar rapidamente. Vou dar tudo para dar certo, afirmou Éder Militão numa das primeiras declarações como jogador do Futebol Clube Porto. Este jogador de azul e branco realizou 47 jogos, marcando 5 golos. A meu ver, maltinha, o Éder Militão é um dos melhores jogadores, um dos melhores centrais que alguma vez jogou no campeonato português. E vocês podem estar aí a dizer, Bruno, não exagero, não sei o que mais. Malta, para a idade dele, ele a central era magnífico, ok? Defendia, tinha postura, tinha físico, velocidade. A nível ofensivo também se ia muito bem a construir. Era um jogador que eu adorava. A lateral direito não se destacou tanto, mas também desempenhava bem a posição e até jogou a médio defensivo. Ele foi transferido para o Real Madrid por uma verba de 50 milhões de euros. É a maior transferência de sempre do Futebol Clube Porto e atualmente está apontado novamente ao Futebol Clube Porto. Eu trago-vos então 3 notícias na qual vou ler e vou-vos falar acerca de uma eventual transferência que pode ocorrer. Neste caso, não uma transferência mesmo, mas um empréstimo. Mas bora lá então para as notícias. A primeira notícia é da Bola, que tem como manchete Militão só quer o Futebol Clube Porto. Isto é top, maltinha, quer dizer que o jogador quer o Futebol Clube Porto unicamente. A notícia diz que o Real Madrid quer continuar a apostar no desenvolvimento de Éder Militão, mas as primeiras indicações passadas pelo central brasileiro esta temporada não foram as melhores, e com Sérgio Ramos e Varane à frente da linha de escolhas de Zinedine Zidane, muita tinta tem corrido sobre uma possível saída do jovem canarinho. O Tottenham de José Mourinho e o Bayern Munique já avançaram com sondagens iniciais pelo jogador que custou 50 milhões de euros aos cofres merengues, mas Militão está focado a ficar em Madrid. Em Espanha, o defesa central adianta que o brasileiro só aceitaria sair com um destino, o Futebol Clube Porto. E para tal acontecer, teria de ser pedido expresso do Real Madrid. Na temporada de estreia no futebol espanhol, Militão atuou apenas em 13 encontros. Malta, confesso que eu ao ler isto, até me veio aqui uma lágrima. Não bem, estou a brincar, malta, mas é muito bom saber isto, porque o Éder Militão com propostas de Bayern, com propostas de Tottenham, virasse para o Zinedine Zidane e para toda a presidência do Real Madrid e dizer: amigos, eu sair é para o Futebol Clube Porto. Malta, isto dá uma dimensão ao Futebol Clube Porto enorme. Para além do potencial do Éder Militão, ele está a recusar clubes como o Tottenham e o Bayern. Alto e para o baile, atenção. De qualquer das maneiras, malta, se ele viesse para o Futebol Clube Porto, é que acredito que seria unicamente como empréstimo. De qualquer das maneiras, ainda temos mais 2 notícias, avançando para a próxima. A próxima notícia que eu vos trago é do Sapo Desporto, que diz: Futebol Clube Porto terá tentado regresso de Militão.
A notícia diz ainda que Éder Militão tarda em afirmar-se no Real Madrid, um ano depois de ter sido contratado ao Futebol Clube Porto, e a imprensa espanhola avança que os dragões continuam atentos ao jogador. De acordo com o portal Defesa Central, especializado no clube merengue, a SAD Portista está interessada em receber o central brasileiro já na próxima temporada a título de empréstimo. Militão somou apenas 13 partidas esta temporada, depois de ter sido indiscutível para Sérgio Conceição na temporada 18-19. O central tem sido terceira opção de Zidane, atrás do capitão Sérgio Ramos e do francês Raphaël Varane. Por fim, maltinha, termino com uma notícia do Desporto ao Minuto que diz que espanhóis garantem que o Futebol Clube Porto quer Éder Militão de volta. Dragões estarão interessados no empréstimo do defesa central do Real Madrid. Apenas um ano após partir Roma ao Real Madrid por uma verba de 50 milhões de euros, Éder Militão é mais uma vez desejado como reforço no Porto, segundo informações vinculadas esta sexta-feira pela imprensa espanhola. De acordo com o portal Defesa Central, o internacional brasileiro será um dos jogadores que vive na corda bamba no Santiago Bernabéu, uma vez que ainda não terá feito o suficiente para convencer Zinedine Zidane, razão pela qual foi até agora apenas utilizado em 13 partidas. Nesse sentido, a mesma publicação assegura que a direção, liderada por Jorge Nuno Pinto da Costa, está interessada em avançar para a transferência do defesa central a título de empréstimo já na próxima época. A palavra final caberá, no entanto, sempre ao treinador merengue e ao próprio Éder Militão, que terá de decidir se pretende deixar o clube da capital espanhola em busca de mais minutos. Bem, maltinha, depois de uma eventual entrada no plantel do Futebol Clube Porto já na época 2020-2021, falo-vos de uma possível saída e este jogador já tinha referido no meu vídeo anterior, mas voltou a vir ao de cima, mais um clube está interessado nele, portanto vou-vos falar novamente dele. É nada mais nada menos do que Jesus Tecatito Corona, o brasileiro incrível, tem neste momento 27 anos, 1,74m, pesa 62kg e joga como médio direito, extremo direito, lateral direito. Ele faz o corredor todo, é um médio incrível. A bola diz que Lopetegui pisca o olho a Corona, recebê-lo-ia de braços abertos. A fantástica temporada de Corona tem feito ao serviço do Futebol Clube Porto, aguçou o interesse de muitos clubes europeus no passe do mexicano. Esta quinta-feira, Lopetegui, técnico do Sevilha e responsável pela contratação de Tecatito em 2015, quando era treinador do Futebol Clube Porto, admitiu o seu fraquinho pelo versátil extremo. O meu protótipo de jogador é o Corona, tenho um fraquinho por ele, é um jogador extraordinário. Tem imenso talento, uma capacidade de controle de jogo e das situações ofensivas enorme, com muita velocidade. Recebê-lo-ia de braços abertos e sem pensar duas vezes. Se ainda não saiu é porque, calculo, o Futebol Clube Porto é pedir muito dinheiro, mas tem sido um dos melhores jogadores em Portugal nos últimos anos. Se o queria na minha equipa, digo um sim redondo, justificou Lopetegui. Corona chegou ao Dragão em 2015, vindo dos holandeses do Twente, por 10 milhões de euros. Esta época leva 2 golos e 17 assistências em 41 jogos. A última notícia relativamente a este assunto é sobre o SAP Desporto, que diz que o empresário de Corona confirma interesse do Inter. Para além do Valência, Inter junta-se à corrida. Matias Bunk admitiu que há outros clubes de olho no mexicano. Restos Corona pode deixar o Futebol Clube Porto para arrumar o Inter de Milão, apesar dos italianos não serem os únicos interessados na contratação do mexicano. Empresário de Corona confirmou em declarações ao jornal desportivo O Jogo que o Inter já se chegou à frente. Bem, não queria falar sobre nomes de clubes, mas tendo em conta a insistência, sim, o Inter foi um dos clubes que nos procurou. Neste momento não há negociações em aberto, mas claramente posso dizer que sim, fomos procurados pelo Inter. Aliás, fomos procurados por muitos outros clubes importantes de Espanha e Inglaterra, admitiu o agente. No entanto, Bunge salientou que tudo aconteceu há alguns meses, antes da paragem do campeonato. Mas atenção, foi antes da pandemia que mantivemos estes contactos. Agora, as equipas precisam de se reorganizar e só depois poderão tomar decisões. Haverá equipas que iam comprar porque iam vender e agora não sabem. As equipas querem saber se há campeonatos, se não há, quando há. Digamos que o mercado também entrou em quarentena, acrescentou ainda.
O jogador tem sido procurado por equipas que procuram extremos ou laterais e outras já o veem como um carrilero, aquele tipo de jogador que faz o corredor sozinho. Sinto que o Sérgio Conceição estava certo ao colocá-lo como lateral numa equipa continuamente ofensiva como o Futebol Clube Porto. A forma como ele atacou contra o Benfica enquanto lateral diz muito da sua situação, rematou. Corona tem contrato com o Futebol Clube Porto até junho de 2022 e uma cláusula de rescisão de 50 milhões de euros. Bem, maltinha, depois de uma eventual entrada e de uma eventual saída, trago-vos nada mais nada menos que um pequeno rumor do mercado. É ele nada mais nada menos que Hubert Mbui Muamba. Pá, é um jogador do PSG e o jornal L'Équipe garante que o Futebol Clube Porto está em olho nele. A notícia diz ainda que o Futebol Clube Porto está interessado em Muamba, central e capitão da formação sub-17 do PSG, garante o L'Équipe. De acordo com o Diário Desportivo francês, ainda não terá sido apresentada qualquer proposta concreta, mas os Dragões tinham vindo a seguir o imponente central e pretendem acelerar o processo relacionado com o jogador de 1,91m e 93 kg. Já o jovem central de 17 anos, que também chamou a atenção de alguns clubes alemães como o Borussia Mönchengladbach, não fecha nenhuma porta. Fonte, o jogo. Malta, este central, 1,91m e 93 kg, paz, meu, é um central daquele, meu Deus. Pá, seria interessante um jogador de 17 anos com estas características vir para o Futebol Clube Porto, quem sabe se não é um próximo Militão ou ainda melhor. Contudo, maltinha, chegamos então ao final do vídeo, trouxe-vos estas 3 notícias, espero que vocês tenham sinceramente gostado. Não se esqueçam de clicar nesse botãozinho do like, comentar o que é que vocês acharam, partilhar com os vossos amigos e eu vejo-vos no próximo fim de semana para mais um vídeo de mercado de transferências, ok? Daqui convosco foi Bruno e eu vejo-te numa próxima. Tchau!